Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Haja anjos em seu favor. Graça e paz a todos vocês aqui na igreja em Santo André, o MGA. Graça e paz a você no MGA Rio Grande do Sul, pastor José Flesch. MGA Bahia, pastor Léo. MGA Goiás, pastor Cláudio. MGA Santa Catarina, pastora Cirlei. Glória a Deus por todos vocês. MGA Rio de Janeiro, Macaé. O obreiro Fábio, lá em Macaé. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela vida do apóstolo Abner no México. Glória a Deus pelo Luiz Calheiros em Portugal. Glória a Deus por todas as ovelhas que têm recebido a graça e o apostolado em toda a terra. Quem pode falar amém? Vamos orar? Pegue a sua Bíblia e vamos orar, fazer uma oração, uma confissão de fé, para que a palavra seja revelada. Digam todos comigo, Senhor, está escrito, o Senhor mesmo disse, que a tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Cremos, por isso falamos. Tu és fiel, fiel é a tua palavra. Para a tua glória, profetizamos revelação, sabedoria e entendimento sobre os que vão receber agora a graça e o apostolado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais palmas ao Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. Apostolado novo nessa noite. Eu vou ler um texto. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2016. Eu vou ler primeiro o texto e então vou dar o tema do apostolado. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E então depois eu dou o texto do apostolado, que vai edificar a sua vida, tanto aqui em Santo André, estamos na Rua Oratório, venha estar conosco aos domingos, culto de louvor e adoração, começa às 6 da tarde, às 18 horas, aqui no MGA Santo André, Rua Oratório, número 5008, Santo André, São Paulo, Brasil. Tá? Venha estar conosco no nosso site graceapostolado.com, tem o link localização, tá? É para você chegar aqui, é fácil, é na Rua Oratório, na linha do trólebus. Se você estiver lá no Jabaquara, na Zona Sul, Jabaquara, você pega o trólebus no Jabaquara e vem descer aqui em frente à igreja de Santo André, não tem como errar. Se você estiver na Zona Leste, você vem aqui de São Mateus, também pega o trólebus, desce em frente o Ministério Graça Apostolado, tá? No nosso site tem um link, localização, como chegar aqui, facinho, tá? Romanos capítulo 8, quem já achou, diga amém. Versículo 38, Romanos 8, verso 38, depois que eu ler, eu te darei o tema desse apostolado. Paulo disse, Romanos 8, 38, ele diz, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, ele teve problemas doutrinários. Lá em 1 Coríntios 3, houve carnalidade e tal, e ele disse, andam dizendo por aí, vocês dizem que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Ele disse, e porventura quem que é Apolo e quem que é Paulo? Não são ministros do Senhor? Coríntios 3:8. Eles vão receber segundo o seu trabalho.
Verso 6, um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. O que o Espírito Santo quer dizer nessa noite aqui é um tema muito importante, que principalmente, partindo de nós, uma igreja em graça, um ministério em graça, partindo de nós, nós não podemos fazer o que eu vou dar o tema da mensagem daqui a pouco. Partindo de nós, nós não podemos. É verdade que há e haverá, partindo de outras pessoas, de outras igrejas, outros ministérios, mas isso não pode partir de nós. Tá? Vou ler mais uma vez e vou dar o tema. Romanos 8, 38. Paulo teve problema doutrinário, mas ele colocou um pouco a doutrina de lado para escrever Romanos 8, 38. E ele disse, porque, olhem para mim, quando eu digo doutrina, a Bíblia só tem duas doutrinas. Quantas que eu falei? Duas. Circuncisão e incircuncisão, não tem outra, só tem duas. É verdade que Paulo pregava e ensinava, e é o que nós cremos e recebemos, o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho aos gentios. O evangelho da incircuncisão, ou seja, que não precisa circuncidar. Eu vou ser mais claro. Se no evangelho da circuncisão tem que se batizar para que creia que é salvo, no evangelho da incircuncisão, cremos que pela graça somos salvos e não precisamos batizar. Estão entendendo? Eu estou sendo prático. A teoria, um circuncida e o outro não circuncida, porque muitos não estão nem sabendo de nada, né? Jesus veio para os judeus, o japonês é incircunciso, o italiano, o russo, o alemão. Jesus veio para os judeus, a lei era para os judeus. Então como é que um russo vai circuncidar? Como que um alemão, um polonês vai circuncidar? Um japonês vai circuncidar? Então a circuncisão era uma doutrina judaica do povo hebreu, da lei de Moisés. Na graça, nesse Novo Testamento, nessa nova aliança, nesse novo pacto, Deus revelou ao apóstolo Paulo o evangelho da incircuncisão, que diz que em Cristo, ou seja, não pelo que você faz, ou fez, ou possa fazer, o evangelho da incircuncisão diz que em Cristo você é salvo, ou seja, pelo que Ele fez. Em Cristo você foi perdoado, pelo que Ele fez. Em Cristo você foi justificado, pelo que Ele fez. É isso que significa em Cristo. Eu sou salvo em Cristo, ou seja, eu sou salvo pelo que Ele fez, não pelo que eu fiz, ou pelo que eu faço, ou pelo que eu possa fazer. Digam todos, a salvação é pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Está claro? Então a Bíblia só fala de duas doutrinas. Então, partindo de nós que é uma igreja em graça, um ministério em graça, que eu posso dizer, modéstia à parte, sem soberba, sem orgulho, sem altivez. Um ministério em graça é um ministério em outro nível de entendimento. Posso ouvir um amém? Alguém já percebeu isso? Vocês que vieram da lei, da igreja evangélica, percebeu que aqui é um outro nível de entendimento? Quem percebeu isso? Tem nada a ver, né? Com aquele, agora que você comeu o pão, agora que você tomou o suco, agora você está em comunhão com Deus. Agora? Ué, 2 Coríntios 5,18. Deus me reconciliou em Cristo. Eu estou reconciliado, como é que agora eu estou em comunhão? Se eu já fui reconciliado. Se Cristo habita em mim e eu sou uma nova criatura. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Como que vem dizer que agora eu estou em comunhão com Deus? Então você vê que o evangelho da circuncisão não se encaixa com o evangelho da incircuncisão. Dá um sinal quem está entendendo. Então vocês que vieram da circuncisão, chegando aqui no MGA, ou me ouvindo pela internet, você já percebeu um outro nível de entendimento. Não quer dizer que somos mais salvos, hein? Tá claro? Não existe mais salvo e menos salvo. Não quer dizer que nós temos mais o Espírito Santo do que alguém. Não é isso. O Espírito Santo foi dado a todos. 1 Coríntios 12, 13. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Quem pode falar, Abba Pai? Então todos fomos batizados em um só Espírito, quer judeu, quer gentil. O Espírito Santo que foi dado ao judeu, foi dado ao gentil. O gentil não tem mais e nem menos que o judeu. Está claro ou não está claro? Então nós não somos mais salvos que ninguém.
Mas mais entendimento nós temos pela graça de Deus que nos foi dada. Através da graça do apostolado. Quem reconhece isso? Então a Bíblia fala de quantas doutrinas? 2. Diga, circuncisão e incircuncisão. Amém? Paulo deixou, para escrever isso aqui, ele teve que deixar um pouco de lado. Senão não daria para falar isso. Ele passou por cima das duas doutrinas. Ele passou por cima das duas. Ele está dizendo, você crê que tem que se batizar? Eu creio que não precisa. Creio que somos salvos pela graça. Então ele deixou de lado o que ele cria para falar Romanos 8, 38. Olha lá, ó. Romanos 8, 38. Pois eu estou certo. Vocês creem que não é assim? Acha que não é bem assim? Ele disse, Romanos 8, 38. Eu estou certo que nem a morte, nem que eu morrer, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, o meu presente, nem o meu futuro por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, eu estou certo que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Bom, eu vou dar o tema. Se nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo, diga, nada pode nos separar. Alô, e quando diz nada pode nos quem, hein? Nós quem? Não somos nós em graça, não. Nós, ou seja, todos os filhos de Deus que em Cristo foram salvos e reconciliados. Amém? Alô, em Cristo não tem esse negócio de a minha igreja é salva e a sua não é. Em Cristo não existe isso. Paulo disse em Colossenses, aqui não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Aqui, Cristo é tudo em todos, Paulo falou. Amém, abençoados? Então, olha o que Paulo está dizendo. Não há nada que separa. Você crê que tem que se batizar? Tá bom. Nós cremos que não precisa. Mas você que crê que precisa e nós que cremos que não precisa, nós já fomos reconciliados com Deus. Você crê que tem que comer um pão para estar em comunhão com Deus? Não, nós não cremos em nada. Romanos 14, Paulo disse, se você comer, nada você tem demais. E se não comer, nada nos falta. São duas doutrinas diferentes. Não, tem que comer sim. O outro, eu nunca comi, não estou nem sabendo de nada. Eu nem sei que tinha que comer alguma coisa, porque eu sou índio. Ele não sabe que ele é gentil. Índio não come nada, está no meio do mato, da selva. Não tem igreja, não tem pentecostal, não tem católico, não tem nada. Ele é índio, ele mora no meio da selva. Ele pega um porco e rasga na unha, e assa o porco ali mesmo e come. É índio. Mas se ele não é judeu, o índio é gentil. Então ele não conhece a doutrina da circuncisão e nem da incircuncisão, porque ele não está sabendo de nada. Quem está entendendo? Tem gentil assim também. Tem gentil português, alfabetizado, gentil americano, mas tem gentil índio também, que está no meio da selva e não sabe de nada. Então, Paulo disse, eu estou certo que nada nos separa. Mas ele sabia, e eu também já descobri, que há uma coisa que nos tem separado. Nós quem? Não nós aqui em graça. Nós, todo o povo de Deus na face da terra. E por isso que eu falei que isso não pode partir de nós. Parte dos evangélicos tradicionais, que tem uns que dizem, não, só nós somos salvos. Nós somos salvos porque somos desta congregação aqui no Brasil. Nossa, vocês não são salvos não. Nós somos filhos de Deus. Vocês são primos. Né? Nós somos novas criaturas. Vocês são criaturas. Porque para eles, nova criatura não é quem está em Cristo. Para eles, nova criatura é quem está ou pertence àquela congregação. É uma congregação cristã aqui no Brasil. Tem dela aqui. Então para eles, na mente deles, e isso é ensino de seita, você pode não concordar com o que eu prego e ensino,
Você pode não concordar com o que eu prego e ensino, porque você tem uma tradição batista, presbiteriano, católico, metodista, não sei qual a tua tradição. Mas uma coisa você não pode falar que eu estou mentindo ou inventando. Você não pode falar isso. Porque onde se viu não batizar? Eu já expliquei, já fazem 19 anos que eu venho explicando. Em Romanos 6,3 diz que nós fomos batizados em Cristo. Em Efésios 4,5 diz que há um só batismo. Ora, João 19,30, tudo já está consumado. Há um só batismo e nós já fomos batizados. Se batizar o batismo da circuncisão, deixa de ser um para ser quantos? 2. E Paulo diz que há quantos? 1. Por isso que em graça não tem batismo. Porque nós fomos batizados em Cristo. E pela graça somos salvos. Agora, é verdade que alguém dirá, não, eu não concordo, porque nós batistas. Você pode não concordar, mas eu citei João 19,30, onde Jesus disse, tudo já está consumado. Eu citei Romanos 6,3, que diz que nós já fomos, nós não seremos, nós já fomos batizados em Cristo, ou seja, com o batismo da salvação. Não é batismo de João Batista, não é batismo judeu no Rio Jordão, é o batismo da vida eterna. Que João Batista disse em Mateus 3,11, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Nós já fomos batizados com esse batismo, que é o batismo da salvação. Você pode não aceitar, você pode não concordar, mas eu estou citando a palavra de Deus. João 19,30, Romanos 6,3 e Efésios 2,8, que diz que pela graça somos salvos. Está claro ou não está claro? Então, se aceita ou não é outra história. O que importa para nós é se está escrito. E nós estamos fundamentados no que está escrito. Amém? Bom, e eu não dei o tema ainda. Eu vou dar o tema quando você entender, mais uma vez, mais uma e não vou ler mais, vou ler outro assunto. Romanos 8,38. Pois eu estou certo, Paulo falando que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, eu estou certo que não nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Está claro ou não está claro? Nada pode nos separar, mas infelizmente Paulo descobriu e eu também descobri que há uma coisa que nos separa. Nos quem? Os filhos de Deus na face da terra. Quem quer falar? Qual é a coisa que nos separa? A doutrina. Eu não falei que Paulo teve que deixar de lado para falar isso? O tema de hoje, escreva aí. A doutrina não nos pode separar. Diga essa frase. Mais uma vez. Porque nós batistas batizamos por imersão. Porque nós presbiterianos batizamos por aspersão. Porque nós em graça, nem por imersão, nem por aspersão, batizados em Cristo. 3 pessoas que crê de 3 formas diferentes. Mas diga comigo bem forte, diga, a doutrina não nos pode separar. Para você aplaudir? Por que não nos pode separar? Não nos, ó a dica. Por que a doutrina não nos? Paulo disse, eu estou certo. Por que a doutrina não nos, no plural? Eu falei de 3. Batista, batismo por imersão. Presbiteriano, batismo por aspersão, ou seja, água na cabeça. Em graça, batismo em Cristo. 3 tipos de cristãos, e os 3 são salvos, são cristãos, são filhos de Deus, tá? Mas que creem de 3 formas diferentes. Por que a doutrina não nos... Eu falei de 3, mas aí vem pentecostal, vem testemunho de Jeová, vem congregação, vem renovada, vem tradicional, vem catolicismo, vem todos os filhos de Deus na face da terra. De tudo quanto é tipo de doutrina. Porque, para aplaudir a Jesus, que ele merece,
Por que a doutrina não nos pode separar? Quem quer falar? Levanta a mão e fala. Porque, o tema da mensagem, a doutrina não nos pode separar. Tem separado. Tem separado porque o batista não aceita aquilo lá, o pentecostal, aquele que está em graça. Então ele tem separado, mas não pode. Nós não podemos viver assim. Não podemos entrar nessa. Amém, irmãos? Nós temos que ter maturidade, hein? Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Sede crianças na malícia e adultos no entendimento. Então nós não podemos cair nessa de nos deixar se envolver e sermos o quê? Separados. Porque um faz isso, o outro faz aquilo outro. Nós não podemos cair nessa. Tanto é verdade que Paulo disse, eu fiz-me como se estivesse debaixo da lei para salvar aquele que está debaixo da lei. Ou seja, eu tive que ir lá, conviver com eles. Quem está entendendo? Agora, aqueles que estavam sem lei, fiz-me sem lei. Não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Estou citando 1 Coríntios 9. Está claro? Por que a doutrina não nos pode separar? Por que a doutrina não nos pode separar? Quem quer falar? Por quê? Oi? Não, não é isso. Quem mais? Por que ela disse porque Deus é amor. Não é isso. A revelação é outra. É claro que Deus é amor, mas a revelação é a revelação dessa resposta, da pergunta. Por que a doutrina não nos pode separar? Quem? Não. Quem? Fala alto para me ouvir. Oi? Aí, irmão. Porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados, quer seja batista, presbiteriano, pentecostal, em graça da lei, não interessa. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Ah, papai, levante a mão e diga, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então diga bem forte, a doutrina não nos pode separar, diga isso. Ah, apóstolo, mas você está em graça e tem aqueles que ainda vivem debaixo da lei, ou seja, de rudimento. Ou seja, tem aqueles que ainda vivem de rudimentos e obras mortas. Tem ou não tem? Está cheio. Ah, vem aqui, irmão, que eu vou te ungir com óleo para Deus te abençoar. 2 Coríntios 1, fomos ungidos com o Espírito Santo. Efésios 1:3, já estamos abençoados. Então eu vou dizer, olhe para quê? Ah, mas ele não pode me suportar? E graça, ou em graça, é um outro nível de entendimento. Então se ele não pode me suportar, eu que tenho o quê? Que suportar ele. Só levante a mão se Deus está falando com você. É porque na sua vida você vai encontrar irmão católico, tradicional. Vai encontrar irmão católico carismático. Você vai encontrar todas as ramificações de batista, de presbiteriano, metodista. Você vai encontrar tudo. Todas as ramificações de pentecostal você vai achar. De tradicional, de evangélico, de cristão. Você vai achar toda a ramificação. E aí? Você vai ser um sectarista? Você vai pensar, ou falar, ou crer que você é o único salvo? Por que você seria o único salvo? Não, porque eu entendi que a graça... Ele só não entendeu. Isso não quer dizer que ele não foi comprado pelo sangue de Jesus. Dá um sinal, você está me entendendo o que eu estou falando aqui. Alô, está claro ou não está claro? Ele só não entendeu o que você já entendeu. E por que ele não entendeu ainda? Romanos 10:14. Como crerão naquele que não ouviram? Ele não ouviu ainda. Como é que ele vai crer no batismo em Cristo se ele foi desde criança ensinado no batismo em águas? Que se não se batizar, não vai ser salvo. Ele foi ensinado no evangelho da circuncisão, ainda que ele seja gentil. Como nós. Então, através, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, nós ouvimos. Então, nós ouvimos, cremos e entendemos. Assim também será com todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e por isso têm o Espírito Santo. Crerão quando ouvirem, pois assim foi conosco.
Ah, apóstolo, então você quer que feche a igreja batista, feche a igreja presbiteriana, você quer que feche todos e vem tudo para cá. Eu não falei isso. E nem estou dando a entender isso. Esta igreja, este ministério, é uma igreja, é um ministério que pregamos a Cristo. Se os batistas, pentecostal, presbiteriano e todas as ramificações do evangélico no Brasil e no mundo, se eles creem na Bíblia e de fato creem no sacrifício de Cristo, vão entender a graça, porque não tem outro entendimento. Ou seja, 2 pontos. Romanos 4:25. Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Todas as Bíblias têm Romanos 4:25. Se Jesus morreu por nossos pecados, estamos sem pecados. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 5:17 que somos novas criaturas, pois se tivéssemos pecados, como seríamos novas criaturas se tivéssemos pecado? Logo, quando o batista, o pentecostal, o católico, o tradicional, o evangélico, quando ele ouvir a graça, ele vai entender, porque a graça é Cristo. A graça não é uma invenção, a graça é o que Cristo fez por nós. Ele morreu por nós, tirou os nossos pecados. Ele ressuscitou, nos justificou. Logo, estamos sem pecados e justificados. É o que diz o Novo Testamento, a Nova Aliança. Qualquer um que crê em Cristo e crê na Bíblia vai entender. Está claro ou não está claro? Aplaude se está claro para você. Então o tema de hoje, diga comigo bem forte, diga: a doutrina não nos pode separar. Diga, porque fomos unidos em Cristo. Olha que eu não sou batista, hein? E eu estou falando que o batista também foi unido em Cristo. Porque na verdade quem foi unido não é o batista, e nem o presbiteriano, e nem o pentecostal. Quem foi unido em Cristo é o Filho de Deus. O que ele é na carne para Deus não importa, se ele é palmeirense ou corintiano, batista ou pentecostal, para Deus não interessa isso aí. A única coisa que importa para Deus, Hebreus 12:9, que ele é o Pai do nosso espírito. E foi no espírito que fomos comprados e reconciliados com Deus. O que somos na carne para Deus não conta. Agora me dá um sinal aqui, quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui, o meu raciocínio? Quem é que está entendendo? Está entendendo o meu raciocínio? Agora é verdade que quem conhece a Bíblia fica muito mais fácil o raciocínio, né? Porque a pessoa conhece a Bíblia. Ah, é verdade, então, por isso que Jesus morreu na cruz, ele morreu por nossos pecados. Então, Romanos 4:25, você não sabe que ele morreu por seus pecados? Como é que você sabe que ele morreu por seus pecados? E você vai num lugar onde diz assim, ó, rogai por nós, pecadores. Você não pode falar isso. Se você está lendo Romanos 4:25, que diz que ele morreu por seus pecados, como que você vai pedir para alguém rogar por você, pelos seus pecados, se ele morreu pelos seus pecados e te justificou dos pecados? O que eu estou fazendo? Te ensinando a pensar. E estou te dando um raciocínio racional, lógico. 1 mais 1 não pode ser 1,9. E nem 2,1. 1 mais 1 é 2. 1 menos 1, nada. Eu tinha 1, tirei 1, não tenho mais nada. Eu tinha pecado, Jesus morreu pelo meu pecado, não tem como eu ter, que ele tirou o pecado, como é que eu vou ter se ele tirou? Diga, essa é a graça de Deus. Que todas as Bíblias falam dela. Então qual que é o tema da mensagem? Quem anotou aí, hein? A doutrina. Bem forte, mais uma vez. Você pode ficar de mal de algum irmão cristão na face da terra? Só porque ele não crê e não entende como você? Você pode? Só quem está entendendo. Ah, porque ele faz batismo. Ah, mas você não batizou talvez? Um dia você não fez? Essa igreja aí faz Santa Ceia, mas você não participou um dia? Como é que você vai ficar de mal, irmão? Que mente que é essa? Como é que você vai virar o rosto? Mas em graça é graça e paz. Ele fala, Pai do Senhor. Mas Jesus não é o teu Senhor? É ou não é?
Então, se ele falar paz do Senhor, fala amém. Em graça é graça e paz. Me falou paz de Deus. Mas você não crê em Deus? Jesus não é o seu Deus? Diga, a doutrina não nos pode separar. Separa quem não tem entendimento, quem não tem conhecimento. Nós estamos em graça, é um outro nível de fé, é um outro nível de entendimento. Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, seja criança na malícia. Ele falou paz de Deus, fala amém. Ele falou paz do Senhor, fala amém. Mas o carismático fala paz de Jesus. Você não crê em Jesus? Fala amém. Doutrina não nos pode separar, irmão. Olha, eu não quero viver de mal de ninguém, nem vou, hein? Abre aí em Romanos 12. Eu não quero e nem vou. Preguei esses dias aqui, ó. A religião é uma desligião. E Deus é amor. Agora sim entra, Deus é amor. Como é que Deus é amor? Eu vou estar de mal do meu irmão? Só porque ele não crê como eu creio? Só porque ele não entende como eu entendo? Só porque não foi revelado a ele, mas ele é meu irmão, ele foi comprado em Cristo. Está claro ou não está claro? Estou orando para que todos tenham esse entendimento, hein? Porque senão você vai viver como num ensino de seita. Sabe o que é ensino de seita? É quando você acha que só você que é salvo. Porque você está em graça, e então você o quê? Você merece o céu e todos para o inferno. Irmão, pelo amor de Deus, né? Quer que eu cito de novo? Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, seja criança na malícia, e adultos no entendimento. Quem recebe essa palavra? Irmão, vai terminar o culto daqui a pouco, você vai ter sua vida lá fora. Seu parente é pentecostal, o seu vizinho é católico, o seu primo é da lei. Você vai encontrar essas pessoas, e aí? Você vai virar a cara para eles. Você não pode fazer isso. Quem aqui foi comprado pelo sangue de Jesus? Quem aqui foi reconciliado com Deus em Cristo? Eles também. Eles não entendem? Isso é outra história. É que você é um filho que já anda, né? E ele é um filho que não anda porque ele é um bebezinho. Você quer que um bebezinho de 1 mês vai andar como? Você quando tinha 1 mês não andava? Você está andando agora que você ouviu a graça, apostolado. Mas um dia você não andava. Você tem que considerar isso. Porque Deus tem filhos que não andam porque são crianças, são bebês, mas são filhos. É isso que eu entendo da graça. Qual o tema da mensagem? Diga, a doutrina não nos pode separar. Senão nós vamos ter que criar uma religião em graça. E para mim vai ser um escândalo, hein? Eu estou fugindo disso faz tempo que eu estou fora. Primeiro que eu não sou religioso, tá? Segundo que eu não tenho religião para cumprir. Minha vida é em Cristo. Romanos 6,4 diz que quem está em Cristo anda em novidade de vida. Novidade de vida. Não é que ele é um religioso, ele tem uma religião para cumprir. Eu não tenho que cumprir nada. Eu ando em novidade de vida. Romanos 6, e não na velhice da letra. Amém, irmãos? É Gálatas 5, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então eu não tenho religião para cumprir. E nem quero. E nem vou fazer, pelo menos aqui no MGA, e nem vou permitir, e nem vou participar de uma religião em graça. Não, porque em graça. Então fica vocês aí porque eu estou fora. Não quero e não vou participar. De pastor, de apóstolo, que está criando um grupinho em graça e rechaçando e rejeitando crentes que não entendem como eles entendem hoje, se esquecendo que ontem também não entendia como eles. Levanta a mão aí se você está entendendo o que eu estou falando, vai entender. Levanta um sinal aí. Como é que eu vou? Não, eu estou fora, hein? Nem me chama que eu não vou participar. Tá? Eu não vou fazer, e aqui no MGA nem vou permitir que se faça da graça uma religião. Quem está entendendo?
O que eu espero, e nenhum apóstolo em graça tem falado isso, hein? Eu estou de olho em vocês, hein? Nem pastor em graça de outros ministérios, nenhum apóstolo em graça tem falado o que eu estou falando aqui agora. E vou falar mais uma vez, que eu acompanho todos e nenhum tem falado. São todos sectaristas. Vem para esta igreja. Em graça é só aqui. Se estiver aqui, aí você está em graça. Isso é ensino de seita. Isso é ensino de seita. Eu oro, como Paulo orou em Filipenses 1, 9 e 10. Sabe qual a oração de Paulo? Filipenses 1, 9 e 10. Esta é a minha oração por vós. Filipenses 1, 9. Que o vosso amor... Olha a visão de Paulo, hein? Eu não vejo pastor orando isso. Eu não vejo apóstolo orando isso aí. Parece que dá a entender que se você estiver com a gente, você está em graça. Mas se você não está, então você não está em graça. Então o quê? Está criando da graça uma religião? Tem alguém me entendendo aqui? A graça é Cristo. Sabe qual a oração de Paulo em Filipenses 1, 9 e 10? Esta é minha oração por vós, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Verso 10, para que possais discernir as coisas excelentes. São as coisas que eu estou falando aqui no MGA. Que ninguém está falando por aí, porque não discerniram ainda as coisas excelentes. Estão achando que salvos são eles, porque então eles são salvos. É? Só vocês que foram comprados pelo sangue de Jesus. Só vocês que foram reconciliados com Deus em Cristo. Diga comigo, Deus quer ouvir isso, diga. A doutrina não nos pode separar. João capítulo 17, abre a sua Bíblia aí, o segundo texto da noite. João 17. Qual o tema desse apostolado? Vê lá, irmão. Vê lá, irmã. Sabe o que Paulo disse um dia para os coríntios? Se alguém pensa ser de Cristo, pense consigo outra vez. Porque assim como ele é de Cristo, levante a mão e digam todos, nós de Cristo somos, diga isso. Paulo disse, olha, você pensa ser de Cristo? Então pense outra vez. Assim como você pensa ser de Cristo, nós de Cristo somos. Ou seja, Jesus não comprou só você, ele não morreu só por você, irmão. Até o padre Marcelo Rossi entendeu isso aí? O Senhor tem muitos filhos. Você está achando que é só vocês? João 17, verso 20. Agora é verdade que a graça e o apostolado que nós vivemos nos faz andar em excelência de vida, sem condenação. Amém, irmãos? Tem diabo na sua vida? Hã? Tem demônio para te pegar lá fora? Você está vendo? Tem alguém aqui que tem medo de ir para o inferno? Você está vendo? Então a graça e o apostolado nos traz uma segurança espiritual, uma maturidade. Isso não quer dizer que você é mais filho que o outro. Não quer dizer que você é mais salvo que o outro. O entendimento que a graça e o apostolado nos traz, nos faz reinar em vida. João 17, verso 20, veja na sua Bíblia, Jesus falando. João 17, verso 20. Jesus disse, eu não rogo somente por estes. Olha lá, está claro ou não está claro, hein? João 17, 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Imagina Jesus, eu oro por esses que estão aqui. Mas não, os que estão lá fora que se lascam, não quero nem saber deles. Eles não estão em graça. Não conhecem a graça e o apostolado. Estão debaixo da lei. Aí já vem a condenação em graça. Estão debaixo de maldição. Irmão, desse jeito ninguém vai para a sua igreja. Quem está entendendo? Não, ameaçando assim, condenando, ninguém vai. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há. Se você for ficar usando Gálatas 3:10 direto, ninguém vai. Quem está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Se você ficar condenando direto, a pessoa não vai querer essa graça sua. Diga comigo, porque a graça é amor. Amém, irmãos?
João 17:20. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. 21. Olha a oração de Jesus. Eu oro para que todos sejam quantos? Eu oro para que todos quem? Diga, todos os filhos de Deus. Eu oro para que todos sejam um. Aí alguém dirá assim, né? Então vamos continuar orando para que sejamos um. Não, eu não faço essa oração. Mas Jesus fez. Aí ele fez antes de morrer na cruz. Nós estamos depois da cruz. Eu vou te mostrar o resultado desta oração. Porque eu conheço a graça apostolado. Se eu estivesse debaixo da lei, numa igreja evangélica tradicional normal, eu iria parar em João 17:21. Mas como eu conheço a graça apostolado, eu vou ter que ir lá em Efésios. Para saber o que mudou depois da cruz. Por quê? Hebreus 8:13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que está velho e antiquado, perto está de desaparecer. Hebreus 8:13. Ou seja, se ele morreu e ressuscitou, diga comigo, alguma coisa mudou. Hebreus 7, né? Mudando o sacerdócio, necessariamente fez mudança de lei. Então alguma coisa mudou, ainda que eu não saiba ou não soubesse. João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então diga comigo, Jesus orou para que todos fossem um. Diga, Jesus orou para que todos fossem um. Então abra sua Bíblia em Efésios 2, para terminar esse raciocínio e esse apostolado. E você vai ver o resultado ou a resposta de oração de Jesus lá em João 17:21. Efésios 2:13. Qual o tema do apostolado hoje? Qual que é? Qual que é? A doutrina não nos pode separar. É verdade que você vai encontrar evangélico que querem viver separados de nós, porque nós não batizamos, porque nós estamos em Cristo. Está claro ou não está claro? E eles vão falar, mas nós também estamos em Cristo. E estão mesmo. Só que estão vivendo do evangelho da circuncisão. Estão vivendo o evangelho de Jesus de Nazaré. Quando na verdade, Romanos 7:4, pertencemos a outro, não de Nazaré. Digam todos, aquele que ressurgiu dentre os mortos. Vou dar uma dica. Você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, fala de Jesus de Nazaré. Mas você vai ler de Romanos para frente, não fala de Jesus de Nazaré. Fala de Jesus Cristo. Por que Cristo? Diga, é o ressuscitado. Diga, papai. Está claro ou não está claro? Efésios 2:13. Olha lá. Para terminar. Efésios 2:13. Paulo disse, mas agora, digam todos bem forte, em Cristo Jesus. Está vendo? Não é mais agora nós batista, não é mais agora nós pentecostal, não é mais agora nós A, B, C ou D, mas agora em Cristo Jesus, ou seja, pelo que ele fez por todos nós, ele não fez só por alguns. E eu poderia falar isso, né? Porque eu entendo a graça, eu estou vivendo melhor na mente, espiritualmente na mente, do que aqueles que estão debaixo da lei. Eu não batizei, eu vou para o inferno. Irmã, esse mês eu não tomei a Santa Ceia, Jesus voltar, eu estou com medo de não subir, de ficar. Irmã, não vive mais assim, irmã. Isso é pensamento de criança, né? Você foi comprado pelo sangue de Jesus e não tem certeza da salvação ainda. Coríntios 6:19-20. Fostes comprados por bom preço. Então você não é salvo pelo sangue de Jesus, você é salvo pelo que você come ou bebe. E se você não comer? E se não beber? E quem não comeu e não bebeu? Ora, Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E esse reino já está em nós, é Cristo. Não precisa comer nada.
Paulo disse, se comemos, nada temos demais. Se não comemos, digam todos, nada nos falta. Porque Colossenses 1:28 diz que nós estamos perfeitos em? Nós estamos perfeitos em Cristo. Mas nem todos entenderam isso ainda, acham que são pecadores. Para terminar o apostolado de hoje, a mensagem, Efésios 2:13, para terminar em 5 minutos no máximo, Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe. Antes quando? Antes da cruz, na lei. Não é quando você era batista, não é quando você era pentecostal, não é quando você era católico. É antes estáveis longe, antes da cruz, antes dele morrer na cruz. Todos estavam longe de Deus, separados de Deus por causa do pecado de Adão. Não é isso que você sabe? É isso que quer dizer, antes estáveis longe. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo batismo nas águas, pela Santa Ceia, pela unção com óleo, pela oração do Pai Nosso, pelo jejum então, pela subida no monte, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Perto de quem? Diga, de Deus. Está claro ou não está claro? Efésios 2:14. Pois Ele, digam, Cristo. Olha o plural, olha o plural. Ele é a minha ou a sua? O que está escrito aí? A nossa. Está claro ou não está claro? Eu não posso ser sectário, eu não posso ser sectarista. Cristo é a minha e a sua. Não, Ele é a nossa paz. De judeu, de gentil, de pernambucano, de baiano, do índio, do japonês, do chinês. Ele é a nossa. Do judeu, do gentil, do grego, do servo, do livre. Efésios 2:14. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Olha a oração de Jesus aqui, ó. João 17:21, eu oro para que sejam um. Digam todos, Deus já fez um, diga isso. Diga, em Cristo. Quem está entendendo? Então diga, em Cristo, nós somos um. Nós quem? Nós que estamos em graça? Só nós? Claro que não. Diga, nós, todos os filhos de Deus. Nós, todas as ovelhas que foram compradas pelo sangue de Jesus e reconciliadas com Deus em Cristo. Esta é a graça e este é o apostolado verdadeiro. Quem não falar isso está ensinando mentira. Esta é a graça e esse é o apostolado. Estou terminando, Efésios 2:14. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira do quê? De inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne, ou seja, quando Ele morreu na cruz, desfez na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, criar o quê? O quê? Diga, um novo homem. Diga, o cristão é um novo homem diante de Deus. Diga, em Cristo. Está claro ou não está claro? Esse é o ensino cristão. Não quero saber qual a sua ramificação. O ensino cristão é esse. Crê na Bíblia, mais particularmente no Novo Testamento. Por isso que Jesus é nosso Senhor. Não é isso? Novo Testamento? Jesus é nosso Senhor. Então você vai crer em Efésios 2:14? Amém, irmãos? Não vai ter por onde fugir. A doutrina não nos pode separar. É verdade que se eu for chegar na letra mesmo, é claro que eu não vou concordar com o Batista, claro que eu não vou, por quê? Porque está vivendo de um modo judaico, está vivendo de ordenanças e mandamentos da lei, rudimentos desnecessários à salvação. Não, porque nós estamos acostumados, tudo bem, você pode estar acostumado, você sempre fez, mas para a salvação, o batismo não te ajuda em nada.
para salvação eterna, comer um pedaço de pão e um pouquinho de suco não te ajuda em nada. Você pode achar gostoso, o ritual, pode chorar, pode sentir emoção, mas você não é mais salvo e nem passa a ser salvo por causa disso. Porque senão, Paulo diz para os Gálatas, Cristo de nada vos aproveitará. Porque essas coisas já se faziam na lei antes de Cristo. Diga comigo, em Cristo, tudo se fez novo. Não é tudo de novo, tudo se fez novo. Estou terminando, falta 2 versículos. Efésios 2, 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E é nessa paz que eu quero viver. Tem mais alguém que pode falar isso? Então diga aí. Eu não quero briga com ninguém não, irmão. Você tem seu modo de crer? Tá bom, eu vou te respeitar. Mas eu não vou concordar porque você está dizendo que agora a pessoa é salva porque agora... Eu não vou concordar nisso aí. Porque isso anula a graça de Deus em Cristo. Isso anula a morte de Jesus, ou seja, ele não precisava nem morrer. Era só você fazer isso. Porque o João Batista já fazia antes de Jesus morrer. Ele já morreu para você não fazer mais, irmão. Está claro ou não está claro? Agora ele morre na cruz e você continua fazendo. Então por que ele morreu? Então Paulo chega e diz, Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se for o seu caso, diga, por mim ele não morreu em vão. Eu não vou anular a morte de Jesus por mim, eu não vou anular a graça de Deus cumprindo a lei. Para terminar, Efésios 2:16, o último texto. Agora, é verdade que essa pregação, o ensino, é uma pregação e um ensino de maduro. Amém, irmão? De maduro. Ah, apóstolo, então você vai concordar? Não, não vou. Ah, então você vai voltar? Não, não vou voltar para lugar nenhum. Hebreus 6, prosseguindo para a perfeição. Não vou nem concordar nem voltar. Mas, Paulo disse em Romanos 12, se possível, quando depender de vós, tenha paz todos os homens. Né? Dependendo de mim, eu tenho paz, irmão. Eu não vou brigar com você por causa disso aí. Você quer continuar batizando? Pode batizar até morrer. Mas, saiba que você não é mais salvo porque batizou. Como quem não batizou, não é menos salvo. Porque a salvação foi dada em Cristo Jesus, ou seja, pelo que ele fez por nós na cruz, e não pelo que fazemos. Isso se chama evangelho. Quem está entendendo? O último texto, Efésios 2:16, e eu termino em 2 minutos. Efésios 16. E pela cruz, não é pelo jejum, pelo batismo, pela cruz quer dizer, pela sua morte. Efésios 2:16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela o quê? A inimizade, que é uma obra da carne. Gálatas 5:19. Então eu não quero ser inimigo de ninguém. Você quer viver em graça, que é o certo, glória a Deus pela sua vida. Você acha que não é assim? Você acha que eu sou um herege? Você está vendo que eu estou lendo a Bíblia, eu não estou nem aumentando e nem inventando. Você está vendo que eu estou lendo a Bíblia. E a sua é igual. Mas eu vou respeitar Deus se não te foi dado o entendimento ainda, a revelação. Eu vou respeitar Deus, eu vou guardar. Tá? Porque dependendo de mim, eu não vou brigar com você, irmão. Tá? E a Bíblia nos ensina a viver em paz. Porque nós quem? Todos os filhos de Deus, fomos reconciliados com Deus em Cristo. É verdade que muitos ainda estão vivendo da circuncisão, das obras mortas, dos rudimentos judaicos, quando somos gentios, vivendo da lei, quando Romanos 6,14 diz que estamos debaixo da graça. Muitos estão vivendo assim ainda.
Mas a doutrina não nos pode separar. Pelo menos não eu. Eu não vou me separar de você por causa da doutrina. Porque nós fomos unidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz. Quem entendeu? MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.